Olá, educadores! Olá, educadoras! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um programa produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora, e apresentado por mim, Ivani Magalhães. E nesse espaço, nós temos boas conversas sobre temas ligados à educação e à literatura. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é pedagoga, ela tem pós-graduação em narração artística, é uma contadora de histórias e professora de educação infantil na Rede Municipal de São Paulo. Mas não é só uma professora, é a professora. Então eu convido aqui para a nossa conversa a querida Adriana Minguetti. Olá, Adriana. Olá, Ivani. Boa tarde. Então, meu nome é Adriana, estou aí há 2 décadas já, que peso na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, sempre com a educação infantil. Sou uma pesquisadora da infância desde sempre. Eu, como aprendi com a Ivani, das infâncias, já que a gente está falando de tantas crianças diferentes, me descobrindo contadora de histórias. Eu sempre uso que eu me descobrindo porque eu sou uma contadora de histórias que nasceu no chão da sala de aula. Então, para mim, a sala de aula é muito mais presente ainda na minha vida do que a história. Mas a história da sala de aula faz parte da minha vida. Sou mãe, 2 meninas, e 2 meninas que ouvem histórias e contam as suas histórias. Ah, que querida. Bom, muito bem-vinda nesse espaço. Obrigada. Eu aproveito para convidar vocês que estão aí assistindo para que curtam esse vídeo, para que se inscrevam no canal Elo Educação, compartilhem e deixem aí os seus comentários, deixem aí também as suas sugestões para os próximos episódios. O intuito aqui é inspirar boas práticas para vocês que estão em sala de aula. E é por isso que nós convidamos você, Adriana, para estar aqui conosco, porque eu sou uma grande admiradora do seu trabalho como professora na educação infantil. A gente sabe que o dia a dia da educação infantil não é fácil. São muitas demandas, né? Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E o quanto é difícil, né, conduzir todas essas demandas e ainda promover ali esse currículo de uma maneira diferenciada. E você é uma dessas professoras que são referências para esse trabalho acontecer com muita qualidade. Obrigada, Ivani. Tem uma citação da Lídia Ortélio, que ela fala que os trabalhos que acontecem na natureza, entre as comunidades, misturam o trabalho e a brincadeira, são sempre juntos. E eu falo que eu mesmo numa área urbana, cercada de prédios, tão diferente desse espaço da natureza, me permito muitas vezes misturar o trabalho e o brincar. Então, não sei quando eu estou brincando ou quando eu estou trabalhando. Claro, sem romantizar, a educação infantil, que não é fácil, é difícil mesmo, mas acho que tem que ir onde o nosso olho brilha, E quando o nosso olho brilha, a gente consegue misturar trabalho, consegue misturar brincadeira, consegue misturar história. E eu gosto do que eu faço, eu vou com o olho brilhando e eu quero continuar até o olho parar de brilhar, que eu espero que isso nunca aconteça, não? Ah, querida. E você vem se descobrindo como contadora de histórias. Eu costumo dizer o seguinte, que existem professores que contam histórias. E isso é muito bom. Sim, precisamos de muitos professores que contem histórias. Mas existem professores que se tornam contadores de histórias. Não são só professores que contam, mas se tornam professores contadores de histórias, que quer dizer que tem um envolvimento para além das funções esperadas por parte de um professor, especialmente na educação infantil. Então, conta um pouquinho pra gente de como é que foi esse processo de você estar em sala de aula. Você sempre foi essa pessoa apaixonada por histórias, desde criança? Ou foi num encontro com as crianças nas suas turmas, já no seu trabalho como educadora? Como que nasce essa professora contadora de histórias? Ela aconteceu sempre? Ou primeiro você era uma professora que contava as histórias? A literatura sempre esteve presente para mim, Vanino. Eu sempre fui rato de biblioteca. Então, assim, minha mãe sempre foi daquela que levava na biblioteca a cada 15 dias, cada 10 dias. Não. Então, a gente podia ir lá, escolher o livro que a gente queria. A gente tinha minhas irmãs, as carteirinhas, ia para casa com os livros.
E eu lembro até que minha mãe ficava brava quando a gente escolhia um livro que era só de imagens, que ela falava, aí não tem leitura. Né? Não? E hoje eu entendo que quanto de leitura tem num livro só com imagens, né? Não? E, então, isso sempre fez parte da minha infância, da minha adolescência. Tem livros, né? Não, a gente pegar livros da nossa adolescência, pegar A Marca de uma Lágrima, que marca a adolescência de tantos, né? Não? E... Só que eles não eram tão acessíveis quanto é hoje, né? Não? Porque minha mãe, a gente conversando, eu ouço que é difícil a quem vai à biblioteca, né? Antes era difícil e hoje mais difícil ainda. Então, essa questão da minha vivência com a biblioteca, que eu acho que eu fui me apaixonando pela literatura, né? Eu tenho uma biblioteca do lado da minha escola, do lado, fica 1 quilômetro, e eu convido as crianças. Então, a gente vai com as crianças até a biblioteca, a gente frequenta esse espaço, a gente traz livros para a escola, além do acervo que já tem na escola, por conta de ter esse contato com outro espaço, né? Então, a criança, quando está dentro da escola, ela tem um comportamento leitor. Quando ela está dentro de uma biblioteca, é um outro comportamento leitor, né? E uma curiosidade é que essa biblioteca fica dentro de uma feira de sábado. E a comunidade não frequenta a biblioteca, porque nem conhece, não sabe que tem um espaço desse dentro do bairro, né? Então, eu acho que o primeiro fio para mim, em contato com a literatura, veio desse espaço, né? E voltando, né, para a escola, eu acho que esse convite, né? O convite à leitura, né? Seja a leitura de um gibi, seja a leitura de uma literatura, sempre está na parte do convite. E eu fui uma pessoa privilegiada. Eu tive esses convites na minha infância, na minha adolescência, né? Sim, bom, então dá para perceber que a literatura ela tem um papel muito especial na sua atuação como educadora, né? Eu observo, pelo que eu conheço do seu trabalho, que você costura muitos projetos com literatura. É o fio condutor de muitos projetos, onde você vai desenvolvendo projetos que articulam todas as áreas curriculares com literatura. E eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente um pouco das suas pesquisas nesse assunto. Eu penso que muitos professores podem se inspirar com as suas práticas, que são muito bonitas. A gente tem um projeto na escola que a gente chama Germinando Práticas de Literatura, germinando a literatura na escola, né? Então, são práticas que a gente vai fazendo junto com as crianças. Algumas vêm da própria escuta com as crianças, que a gente consegue perceber delas, e outras a gente que acaba levando, né? Uma das práticas que a gente finalizou o ano passado foi a Festa dos 100 Livros. Então, eu trabalhei 1 ano com uma turma e eu fui contabilizando para mim o número de leituras que a gente estava fazendo diariamente, já que é uma proposta da prefeitura, né, que seja feito diariamente a leitura com as crianças. Não esquecendo de retomar, né? Uma coisa que a gente sempre, eu gosto de salientar, é que embora quando falar 100 livros, né? Mas muitos livros são relidos, né? A criança gosta de ler, a criança gosta de reler, de ouvir de novo, né? Então, quando eu contava esses livros para mim e contava para passar para as famílias. Eu falei, a gente já leu tantos livros juntos, né? E aí, no ano seguinte, eu fiquei pensando, poxa, cadê a criança nessa história, né? E aí, eu comecei diferente. Era a mesma turma, era uma turma que eu estava dando continuidade. Então, aí a gente começou listando esses livros com eles na parede, fazia lá mega listas. No segundo semestre, já eram eles mesmos que colocavam o nome dos livros na lista, no anseio de que, quando chegasse a 100 livros, nós íamos ter uma festa. E assim nós fizemos, né? E aí, novamente, outra lista do que tinha que ter nessa festa. Então, tinha que ter bexiga, luzes, música, bolo, brigadeiro, tudo que tinha direito numa festa de uns 100 livros. E assim foi feito. Esse ano a gente já mudou. Esse ano a gente está fazendo a festa das 100 brincadeiras. É uma turma mais nova. É uma turma que ainda está se habituando ao hábito da leitura. Então, então vamos começar pelo brincar, né? E aí, muitos livros convidam a gente a brincar.
né? Então, tem feito muito parte do planejamento livros que convidam a brincar. Então, livros que convidam a brincar de esconde-esconde, livros que convidem a brincar de pega-pega, que convidem a ser mágico, livros que puxam para esse simbólico. Então, agora a gente está indo para uma outra festa, mas a gente não deixa de festejar, né? Ai, que bacana. Bom, e tem essa questão também dos projetos que você desenvolve, relacionando a literatura utilizando explorações na perspectiva das múltiplas linguagens. Então, é uma leitura que gera uma atividade com massinha, uma leitura, né, brincadeiras diversas. Você tem relatos de atividades assim que você... A gente fala assim, que antes a gente brincava, vamos fazer uma releitura desta obra, uma releitura dessa história, né? Hoje eu prefiro usar a palavra inspiração do que a palavra releitura, né? Então, inspirado nessa história, o que nasce aqui, né? Inspirado nessa obra de arte, nesta figura, o que pode nascer aqui, né? E a gente está com um projeto agora Escrevendo Amizades, que é um projeto que nasceu também com respaldo na literatura infantil, não? Então, todo dia de aniversário é um dia especial. Então, a gente já tem combinado desde o começo do ano. O que você quer para o seu dia especial? Então, todo ano, eles são grupos diferentes e trazem coisas diferentes. E esse ano, surgiu no grupo que eles queriam uma cartinha com um coração. Então, já que tinha uma cartinha com um coração, tem que ter uma caixa de correio. Então, eu trouxe a caixa de correio e aí, no dia do aniversário, chega um envelope com uma mensagem, um livro dentro, com um coração dentro dessa caixinha. Então, eles já aguardam que quando eles já veem um tapete de crochê com a caixinha de correio, é aniversário de alguém. Então, eles recebem esse presente, né? Mas o que é, né, uma correspondência nos dias de hoje, num mundo onde a gente está só no celular, no WhatsApp, no e-mail, né? E aí a gente tem puxado. Então, a gente tem trazido algumas literaturas que trazem essa questão do carteiro, né? Uma questão da carta, as próprias princesas, né, recebiam notícias de convites para os bailes. De que trouxe esse convite para a princesa para ela ir para o baile, né, a Cinderela? Ou a Caixinhos Dourados, que de repente escreveu lá uma carta se desculpando com o urso, né, dela ter comido a sopa dele, né? Não. Então, a gente tem puxado essa outra literatura para indo para o projeto de Escrevendo as Amizades. E hoje mesmo a gente fez um passeio, andamos para fora, fomos para fora e contornamos todo o quarteirão da escola. Então, as observações, né? Olha, aqui tem um número, aqui é um número de placa de rua, é o ponto de ônibus, né? Não. E aí, quando chegando na escola, a gente falou assim, o que vocês aprenderam hoje que vocês não sabiam? E aí, uma das meninas falou assim, eu aprendi que tem que recolher o cocô do cachorro. E aí, a gente fala, caramba, né? Já puxou um outro fio ali, né? Da questão do cuidado, da higiene, né? Que a gente nem imaginava, mas que cabe a gente, né? O educador está ali, já puxou um fiozinho que eu já deixei lá guardado para a continuação do projeto, né? E aí a gente abriu a figura da escola no mapa, né? na televisão, e pegamos os endereços das crianças e começamos a pesquisar. Falamos, olha aqui, né? E aí uma da menina falou assim, você chegou na porta do meu prédio, abre o portão. E eu falei, caramba, não tenho a chave. Pede para o seu Manuel que ele abre o portão para todo mundo. Aí eu falei, mas eu não conheço o seu Manuel. Ela falou, então vira, porque tem uma praça na frente do meu prédio, que é onde tem o caminhão do churro, a gente fica esperando o seu Manuel. Né? Então, ali ela já criou uma outra história. Né? Então, eu fui com uma literatura pronta, fui com um livro, fui com um projeto, de uma ideia que veio deles, mas, de repente, ela já me trouxe uma outra história. Né? A história dos churros, a história do seu Manuel e uma história que foi contada. Né? E aí, voltando lá no comecinho que você me perguntou, né, da diferença eu, Adriana, né? Antes eu só conseguia enxergar a história do livro.
né? Hoje eu consigo enxergar as histórias, como diz a Cristiane Velasco, de boca, né? Tão importante quanto a do livro, né? A história do seu Manuel, a do Churras, a do portão que estava fechado e a gente não conseguiu entrar na casa dela porque estava fechado. Então, uma história que também já faz parte do nosso projeto, não? Uma riqueza desse trabalho que você está relatando é que há um espaço de escuta para as crianças, né? De escuta das crianças, daquilo que elas trazem, das contribuições. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? De como você vê essa questão do protagonismo das crianças dentro dos projetos. Elas escolhem as leituras ou as leituras que são feitas são escolhidas sempre por você? Se elas têm momentos de leitura coletiva ou também têm momentos de leitura individual? Como que acontece? A leitura é sempre na sala de aula? Ou a leitura vai acontecer em vários espaços? Eu falo assim, né, que 22 décadas, né, de professora, meu planejamento não era uma reta, né? Eu enxergo ele como uma reta, eu tinha que seguir ele com pouquíssimas interferências. Hoje eu vejo meu planejamento como uma viagem, né, onde eu entro e ali eu tenho vários ali para viajar junto comigo, né? Onde eu não sou mais o piloto desse planejamento, né? A gente estamos ali em vários copilotos, todos juntos, né? Não. Então, quando a criança vem e fala, por exemplo, né, do portão, do seu Manuel, ela já me dá uma outra dica de uma outra leitura, né? Não. E aí está a questão do planejamento da leitura, né? Não, eu tenho algumas leituras que são realmente leituras que eu planejei, que são leituras prontas. Tem as leituras que eles trazem e as leituras que a gente vai cruzando, né? Não. Eu sempre falo assim que o cuidado que eu tenho imenso é a didatização dessa leitura. Né? Então, acho que tem um lado da gente didatizar esse livro, de ele colocar ele como... eu vou fazer um projeto de comida, então eu preciso de um livro de comida. Então, eu tomo muito cuidado com essa linha para não cair nessa didatização. E também não cair só na leitura de fruição, né? Então, a leitura de fruição, ela é importante, né? Porque a criança sentar, ler um livro, e a gente tem caixas de livros na sala, a gente tem o nosso canto da leitura, nosso tapete da leitura, onde a criança tem essa oportunidade de fazer essa leitura, mas o planejamento busca uma linha entre as duas, nem didatiza, nem vamos deixar só livre. Então, a gente tem que achar essa linha, né, o cuidado do planejamento e sempre com a presença da criança. E aí a questão do espaço, né? Ela acontece sim dentro da sala, mas ela acontece muito mais fora da sala do que dentro, né? A minha escola, eu tenho o privilégio de ter uma escola com uma área externa enorme. Uma área verde, linda. Uma área verde, então a gente pode contar, sim, histórias, pode e deve, né, contar histórias debaixo da árvore. A gente tem uma área externa grande, onde as crianças podem escolher o espaço, então a gente já coloca o nosso tapete de crochê debaixo do braço e frequenta outros espaços, né, não? Teve um ano que a gente sempre escolhia a mesma árvore. O grupo sempre queria a mesma árvore. E aí uma professora deu uma ideia, falou, vamos enfeitar essa árvore? E aí a gente ficou pensando qual materialidade que a gente usar, porque uma árvore fica, né, no tempo. E aí a gente construiu com as crianças uns móveis de tecido. Então fizemos móveis de tecido com miçangas, e aí a gente deixou a árvore. E aí uma criança falou, essa árvore está parecendo de fada. Uau! Então virou a árvore das fadas, né? Era a fada das histórias. E aí eu comprei uma asa e pendurei no alto da árvore. E um dia elas chegaram, tinha uma asa. E aí falaram, nossa, né? A fada das histórias passou por aqui. E a outra falava que não, que era a fada do dente. A Tinkerbell também apareceu. E aquela fada ficou lá até o final do ano. Teve uma criança realmente que falou, não, essa fada é de fantasia, alguém comprou. Mas foi tão única que o grupo conseguiu convencê-la de que não, aquela asa não tinha sido comprada, né? E a gente ficou com aquela árvore até o final do ano. E aí, no final do ano, a gente fez o combinado junto com as famílias que cada um levou o seu móvel embora. Que incrível. Para que fosse pendurado nas janelas, para que as fadas fossem contar histórias também na janela das crianças e não só na árvore da escola, não.
Ah, que bacana. E isso cria memórias afetivas muito importantes, muito potentes, ligadas à escola, à convivência entre eles. Porque quando vocês estão ali embaixo da árvore, tem muitas camadas dessa atividade, né? Tem esse contato com a natureza, tem esse contato com a literatura e com a oralidade das histórias contadas de boca, esse encontro entre os pares, né? Vivendo, partilhando juntos uma experiência permeada pela palavra. E o quanto isso enriquece e deixa marcas muito positivas nas crianças. A gente até tem uma parte do projeto Germinando a leitura literária na escola, é que as crianças, depois que elas vão para o ensino fundamental, elas retornem para ler história para as crianças. Então, a gente tem esse movimento, as famílias que desejam manter o contato, aí a gente faz o convite. E a felicidade deles, né, de retornar lendo, né, de pegar um livro, de cruzar as pernas, né, e agora eu já não estou mais fazendo de conta que eu estou lendo de verdade, né, e estou lendo para meus amigos que eram menores e ficaram na escola. Então, isso também faz parte do nosso projeto, esse movimento, né, não? Outro movimento é a questão do envolvimento das famílias, que não é uma parte fácil, né? É uma parte difícil, mas a gente fica num trabalhinho de formiguinha. Então, a gente coloca nas agendas, olha, hoje fizemos a leitura de tal livro, onde mostrava um menino que expunha desenhos na geladeira. Então, eles estão levando para casa um desenho Jacuíma, que é para vocês colocarem na geladeira de casa. Então, a gente tentando nesse trabalhinho de formiguinha mesmo... De envolver as famílias, né? E o ano passado, a gente recebeu um acervo de livros de literatura adulta, né? E aí a gente conseguiu, com a ajuda, né, da equipe, disponibilizar esses livros para empréstimo para os grandes, né? Não só para as crianças. Então, assim, houve perdas, é claro, né? Mas eu falo, livro parado na estante não é livro, é objeto. Né? O livro ele tem que estar na mão do adulto, ele tem que estar na mão de alguém, na mão da criança, né? E aí a gente começou a receber retornos muito positivos, assim, de família agradecendo que tal livro caiu no concurso e ele conseguiu ler o livro porque a escola tinha disponibilizado, né? Ou que ele levou um livro que falava sobre questões racistas, e que ele conseguiu ajudar a filha dele, que tem 15 anos e que estava sofrendo bullying na escola e que ele não sabia como conversar com a filha dele. Foi graças a uma leitura que ele pegou emprestada na escola. Então, são poucos, mas a gente vai devagarzinho, esse envolvimento com a família, não? Puxa, Adriana, que relato potente esse, né? Que traz pra gente um pouquinho do que é esse papel transformador da escola e da leitura acontecendo. Porque a gente fala tanto disso, né? Nós que somos idealistas da educação, nós buscamos tanto promover transformações e muitas vezes com gestos assim que aparentemente são simples, né? E que qualquer escola, em qualquer lugar, vai ter famílias que estarão dispostas a doar alguns livros que não usam mais e também fazer esses livros circularem. Então, uma ideia importante e entender que o alcance da escola não se restringe às crianças, né? Uma escola das infâncias, uma escola de educação infantil, ela nunca vai ser plena na sua função social se ela só se preocupar com as crianças, né? É preciso abarcar toda a comunidade para que os processos aconteçam, não é verdade? No primeiro dia que a gente fez num encontro com as famílias, não? E aí tinham dois pais. Teve estreia. Teve dois pais mesmo, e um pai falou pro outro, olha, eu vou levar esse daqui que eu gosto de crônica. Ele fala, crônica não gosto de ler, eu nem entendo crônica, eu prefiro um romance. E aí eu fiquei encantada, assim, né? Tanto pela figura masculina, né? Que é tão difícil a gente ver, né? Afirmar que gosta de romance. E afirmar que gosta de romance, o outro de crônica, né? Não. A minha vontade era ter filmado. Para provar que eu não estou mentindo, que acontece. A gente é pouco, é formiguinha, é devagar, mas acontece, não? É incrível que assim, a convivência com as crianças transforma os adultos. Isso é fato, né? O quanto os pais acabam revisitando uma porção de questões que já estavam abandonadas em função dos filhos.
né? Então, mais uma amostra do papel transformador da escola. Então, muitas vezes aquele pai que já faz anos que não pega num livro, ele não vai querer ficar diferente diante do filho em relação aos outros pais. Então, ele acaba tendo esse empurrãozinho e gosta. Muitos deles passam a gostar e adquirem como prática. E o quanto isso é importante, né, do ponto de vista do desenvolvimento do letramento, né? As crianças precisam ver adultos lendo perto dela, para que elas tenham o desejo também de ler. Não é verdade? Muito, muito, não. E aí, quando você chega e fala... Poxa, eu moro há tantos anos aqui no bairro e nunca tinha entrado na biblioteca, né? Então, precisou do convite de uma criança, né? O convite de uma escola. Olha, temos uma biblioteca, temos um espaço, né? Um espaço onde, sim, é predominante por livros, mas não é só livros. A gente tem uma programação cultural, né? É um espaço da comunidade, é um espaço que tem e deve ser habitado, né? Não... E precisou da escola para fazer esse convite, né? E aí, de novo, eu volto, né? Não é que a gente romantiza a educação infantil, mas a gente tem que ter o brilho no olho. Porque se a gente não ter o brilho no olho, a gente não vai fazer brilhar o do outro, né? Isso é verdade. Eu sempre repito, né? Que é preciso estar encantado para encantar. Então, esse é um primeiro ponto, né? Para nós, educadores, nós não podemos perder esse brilho nos olhos, porque esse brilho nos olhos precisa ir ao encontro do brilho que as crianças já trazem com elas. Elas olham para o mundo com um olhar encantado. O mundo é novo, esses olhos inaugurais que elas lançam para o mundo. Se elas não encontram ressonância desse brilho em nós, elas vão apagando, elas vão deixando de se encantar. Agora, quando elas encontram educadores como você, pais, mães, que mantêm esse brilho nos olhos, vai ser uma somatória e vão ser grandes descobertas, que muitas vezes a gente precisa se reencantar, se redescobrir o encantamento das coisas do mundo para que as crianças possam, né, se manter nesse estado. Teve um dia da família que a gente sempre tem o hábito de convidar as famílias das crianças que já foram para o ensino fundamental, né, não? E aí um pai veio com uma das meninas e ele falava assim, ai, Pro, olha como ela está encantada. Ai, Pro, olha a felicidade dela. Só que ele estava com os olhos encantados. O olho dele lacrimejava. A menina estava feliz, como toda criança, mas ele estava mais encantado de revisitar o espaço, de revisitar talvez a própria infância dele do que a menina, né? E aí eles ficaram ali um tempo, né? Participaram e aí foram embora pela lateral da escola, onde tem pintado algumas brincadeiras no chão. E aí, de repente, eu olho, um bom tempo depois que eles já tinham ido embora, os dois pulando a amarelinha. Ah, né? E aí ele só me confirmou de que os olhos dele realmente estavam tão... Os adultos estão doidos para brincar, eles só precisam do convite. Só precisa, né? do convite, só precisava da deixa para pular a amarelinha. Não. Que bacana. Bom, essa conversa está muito bacana, muito inspiradora. Eu aproveito para dizer para vocês que estão aqui nos assistindo, acompanhando essa conversa, que não deixem de curtir esse vídeo, que comentem, compartilhem entre seus pares e façam chegar essa conversa em muitas pessoas que gostariam de também acompanhar e se inspirar um pouquinho, assim como você talvez esteja se sentindo. Bom, Adriana, nós temos aqui algumas coisinhas que eu gostaria de saber, porque você, além de ser uma professora muito dedicada, muito criativa, Obrigada. Depois, se você se lembrar de mais coisas assim, eu acho que é sempre bom, porque nós, professores, gostamos de ouvir experiências bacanas que acontecem nas escolas, porque não é que é para copiar, né? Muitas vezes eu preciso, que interessante, não tinha pensado nisso. E aí, em cada realidade, isso vai acontecer com os devidos ajustes, com as devidas adaptações. Então, nunca é igual, né? Porque cada grupo de crianças é um grupo de crianças, cada escola, cada comunidade. Então, mas ter inspirações como pontos de partida sempre vão ser muito importantes. Eu vou fazer assim, uma rápida saída assim, pela lateral, mas daqui a pouco a gente volta para o ambiente escolar. Mas eu gostaria de ouvir de você um pouquinho sobre o seu trabalho como contadora de histórias em hospitais. Porque você desenvolve um trabalho muito bonito com a Viva e Deixe Viver. Isso. Me corrija se eu estiver errada. Certíssimo. E aí você também tem esse outro lado, né? Esse papel da literatura
também com crianças nesse contexto de internação, né? Onde as crianças estão ali com várias impossibilidades, estão ali distantes do seu dia a dia comum, né? Não estão nas suas casas, não podem brincar com seus brinquedos, então existem muitas limitações. Como você vê a potência das histórias lidas, contadas, nesse contexto de hospitalização? Muitas vezes a criança não pode sequer sair do leito para brincar. Como é isso para você? Eu falo que quando a gente acha, né, que quando a gente entra no hospital para contar uma história, a gente acha que a gente vai lá levar um presente para a pessoa, né? Não. De verdade, a gente vai, mas a gente volta com um presente muito, muito maior, né? Às vezes a gente está com aquela preguiça e fala, acho que hoje eu não vou. Não, eu vou. E quando a gente volta revigorado, né? Que a gente vê o quanto a literatura é necessária também nesse ambiente, né? Não? Teve um dos casos que eu entrei num quarto e falei para o menino, olha minha sacola, né? A gente já chega lá com avental, todo colorido, já vou abrindo a sacola. Ele falou, eu não gosto de história. E aí a gente fala que o hospital é o único profissional que ele pode dizer, olha, sai, sou eu. Né? Então, a gente sempre deixa isso muito livre para a criança. Fala, você quer que eu vá embora? Eu vou. Mas tem certeza que você não quer uma história, né? Não. Ele falou, olha, eu não quero história porque eu não gosto das histórias da minha escola. Eu falei, nossa, mas tem que ser... Será que as histórias que eu trago na sacola são iguais às histórias da sua escola? Aí ele deu uma olhada, e aí eu puxei uma história que tinha um elemento surpresa que a gente tinha que adivinhar. E aí ele ficou comigo até o final da história e falou, você tem outra parecida? Muito bom. Eu falei, vamos lá. E aí tiramos uma outra história, e na terceira história ele falou, essas histórias eu gosto, eu não gosto das histórias da minha escola. E aí eu falei, mas por que tem nas histórias da sua escola? Ah, porque na escola é a professora que escolhe. Né? Então, eu, no meu lugar de professora, né, eu sempre fico naquela... Poxa, né? Coitado do menino. Não o que estão fazendo com ele? Né? E aí, quando eu fui embora, ele falou, agora eu posso ir? Ele falou, não, agora já pode ir. Então, assim, para quem não queria nem ouvir nenhuma, de repente, três histórias. Né? E é engraçado assim, a participação das famílias, principalmente das avós. Quando tem a avó parece que ela grita, não, eu quero uma história, mas por dentro ela está gritando ali que ela quer a história muito mais do que as crianças. Nem quer, né? Vezes. Elas necessitam também desse alimento simbólico, de poder transitar por outros espaços, outros tempos, porque ali é um contexto bastante, dependendo do quadro em que a criança se encontra, o adulto está numa situação de angústia, de preocupação. Então, ter essa possibilidade de ir para outros tempos, outros espaços, viajar, né? Imagina, o adulto muitas vezes precisa até mais do que a criança. E ele precisa dessa possibilidade de reequilibração para poder estar inteiro com a criança, né? Teve alguns momentos em que a gente ia numa casa de apoio com crianças com fazia tratamento de câncer. Então, ficavam as crianças e as famílias, né? Junto. E a gente marcava a data, confirmava se a gente podia ir, e ela levava a história para as crianças. E aí a gente fez a mesma, confirmamos. Quando chegou lá, eu falei, não, as crianças não estão, elas estão no zoológico. Eu falei, poxa, nem avisaram a gente. Não é porque a gente... Aí uma mãe falou, não, é porque a gente queria ouvir a história. E aí a gente ficou surpresa, né? Se a gente não tinha preparado, né? Surpresa e grata, né? Você vê as mães não desmarcaram porque elas queriam participar da história, né? O que você falou, né? O quanto é necessário para o adulto também. A gente acha que leva só para a criança e às vezes esquece de quanto esse adulto precisa dessa fantasia, precisa sair deste lugar, né? E ir lá de preocupação, né? Ir lá visitar o sapatinho de cristal da Cinderela, não. É muito bacana você dizer isso, porque independente do contexto, se é da escola, se é da biblioteca, se é do hospital, das pessoas entenderem que histórias não são só para as crianças. Histórias são importantes para todos, em toda a idade. Nós, seres humanos, precisamos desse estímulo para a capacidade de fabulação,
de imaginar, né? Então, assim, adultos também precisam ouvir histórias, mas tem muita gente que pensa que história é coisa de criança. E às vezes elas falam até assim, criancinha, no jeito até pejorativo, né? Historinha para criancinha, né? Né? E não é bem assim, tanto é que existem cursos de pós-graduação onde se investiga a potência da narrativa na vida do ser humano em qualquer idade, não é verdade? Muito, muito, não. E aí, esse dia, assim, né, de tantas vezes que a gente participou das rodas de leitura de história nessa casa de apoio, foi o dia mais maravilhoso, assim. Foi o dia que foi com os adultos, assim. Eles estavam ali junto com a gente, eles estavam vibrando, eles estavam querendo... As infâncias dentro deles eles conseguiram pulsando. colocar, né, a criança deles para fora, né? Por isso é importante também ter espaços nas escolas para narração de histórias com os adultos. Com as crianças, sem as crianças. Seria, penso eu, uma experiência interessante. Um outro movimento que a gente faz, né, voltando lá para o nosso projeto de Germinando, é trazer essas famílias para dentro da escola para elas contarem história para as crianças. Então, a gente percebe que tem famílias que chegam lá e falam, olha, eu não escolhi uma história, posso escolher aqui? Claro, a gente disponibiliza todo o acervo. E que tem famílias que vêm preparado, que já traz caixa, cenário, que já vem com o livro, quer saber quantas crianças são, que já se prepara para esse momento, né? E acho que é um momento de que a nossa criança interior, né, tá ali junto, né? Além de estar proporcionando um momento de contar uma história para a turma do meu filho, eu estou proporcionando um momento para minha criança poder extravasar junto com os colegas do meu filho, né? Ai, que interessante essa proposta, né? De famílias contadoras de histórias na escola. E a gente convida também os funcionários, né? Então, a gente tem funcionários que trabalham na questão da organização da escola, a própria diretora da escola senta e roda e conta, e faz uma mediação ou conta uma história junto com as crianças, não? Então, são os momentos que o adulto, sem ser só a figura do professor, também participa desse momento da leitura, não? Que bacana. Então, é tão importante que essas famílias possam assistir você ou outras pessoas contando com um pouco mais de experiência na performance narrativa e tudo mais. É importante porque oferecem referências também. Né? Eu posso dizer que é comum, eu, contadora de histórias, eu sempre me apresento em muitas escolas, e é comum ouvir dos pais assim, poxa, mas eu não contava histórias assim, subiu a régua, agora em casa vou ter que fazer desse jeito também. Porque muitas vezes, né, falta referência, falta repertório, o quanto é importante, mas dar essa possibilidade das pessoas serem cutucadas, construírem, né? E o quanto isso promove um senso de comunidade, né? Nessas famílias que estão ali partilhando histórias. Não é? Não são os meus nem os teus. Viram todos os nossos. Os nossos, né? E acredito que a criança, nesse momento, seja a principal ponte, né? Que leva, né? Igual uma mãe outro dia me disse, ai, Pro, não aguento mais falar, entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra, porque toda história, se eu não falo, a Mariana me cobra, que eu tenho que falar. Mãe, tá faltando, você entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra, né? Então, a própria criança faz esse elo, né? Ela aprendeu rapidinho que esses fechamentos de histórias são ótimos marcadores linguísticos para anunciar o fim, mas deixando o gostinho de quero mais, porque a criança sempre quer mais. É o que eu falo para as famílias, a gente tem que abrir a porta para entrar nas histórias. Qual que é a porta de vocês? É o sofá da sala? É o cantinho do travesseiro, do quarto das crianças? Tem que ter, é um ambiente, né? Então, esse ambiente é essa porta para entrar na história. Aqui na escola, a gente não tem uma caminha, um sofazinho gostoso, mas a gente tem uma música, a gente tem um instrumento musical. E qual que é a porta de vocês, né? O que vocês vão usar para entrar nesse portal junto com as histórias, né? Normalmente é a cama, é o sofá, é um lugar mais aconchegante, né? Ah, que bacana. Eu gostaria de voltar para um tema. A gente está indo e vindo, né? Para os temas, mas, enfim. Eu gostaria de retomar, porque é uma preocupação muito grande dos educadores, essa ideia de que eu didatizo a obra
literária, quando eu levo para a sala de aula e faço uma exploração com as crianças. Vamos falar um pouco mais disso, porque sempre é uma coisa que está em pauta nas discussões ligadas à leitura na escola, a formação de leitores. Se, por um lado, existe essa discussão de que a literatura não precisa ser útil, não tem o que justificar a presença de um livro que será lido, porque ele, por si só, ele já se justifica. Né? O momento da fruição, do encontro das crianças com a obra literária, com o objeto cultural livro, só aí muitos objetivos educacionais já estão sendo alcançados. Por outro lado, nós que somos pedagogas, educadoras, aí me diz se você concorda com essa linha de pensamento, não podemos deixar de perceber numa obra um potencial para estabelecer uma conexão com os diferentes campos de experiências da BNCC, ou pensando no currículo da cidade de São Paulo. Estou usando a BNCC porque aqui nós temos pessoas que nos acompanham de vários lugares do Brasil, e assim a gente universaliza a conversa, mas o quanto a gente percebe de potência numa obra, não no sentido de vamos agora fazer uma porção de atividades engessadas na folha para garantir que houve o encontro das crianças com aquele livro. Né? Esse é um equívoco. Isso é o didatizar. Agora, utilizar uma literatura que começa com uma boa fruição, com uma boa brincadeira, e a partir daí, utilizar isso como porta de entrada para um espaço, com convites para explorações disso em diversas áreas, aí sim. Sim. Eu até brinco, não. A minha filha não come tomate, então eu vou ler para ela um livro de uma criança que aprendeu a comer tomate. Então, eu não posso ficar lendo só a literatura que ela vai aprender muito literal. O sentido literal de que ela vai aprender a comer tomate. É importante? Ok. Ninguém está dizendo para não ler, mas eu não posso ficar só nesse campo, né? Senão eu estou tirando a parte da literatura mais importante, que é a arte. Né? É o que você falou, o livro só por ele já se basta muitas vezes. Né? Então, tem livros que a gente lê uma vez, lê duas. Tem livros que as próprias crianças querem desenhar, querem continuar. Teve um livro que a gente leu uma vez, tinha uma personagem que tinha muitas pintinhas no rosto. Aquelas pintinhas ficaram aparecendo muitas vezes nos desenhos deles. Tinha bonecos de massinha com pintinha. E eu não precisei dizer, olha, a menina tem pintinhas, vamos fazer as pintinhas da menina? Né? Elas apareceram, né? E ali apareceu a questão das diferenças, e a gente já conseguiu puxar um outro fio ali mesmo, para uma outra literatura. Para boas conversas com as crianças. Para boas conversas, né? Que não ficasse na folha de papel, né? Coisas muito direcionadas, né? Muito direcionadas, né? Tem a Carol Braga, ela fala uma expressão muito os pecadinhos literários, né? Ela usa muito essa expressão. E, então, assim, não que seja um pecado, mas assim, a gente não ficar só nisso, né? Só na folhinha, vamos desenhar. E tem obra que a gente vai ler e a gente acha que vai fazer acontecer, e as crianças daquele momento não pegam, né? Ou de repente vão pegar numa outra leitura no mês depois, né? E às vezes um livro que estava ali disponibilizado na sala, num cestinho, eles vão pegar e vão falar: caramba, olha, tem isso aqui. Você fala: cara, isso aqui rende, vamos puxar. E a gente consegue puxar, que não exatamente para uma coisa pronta, né? Não. Ai, sim. Essa conversa está muito bacana. Eu gostaria de trazer aqui para a nossa pauta. Estamos agora próximos à Semana Mundial do Brincar, onde fala-se bastante. Então, a ideia da Semana Mundial do Brincar, que é idealizada pela Aliança pela Infância, que é um grupo, uma rede de pessoas, não é nenhuma instituição. São pessoas que acreditam na potencialidade do brincar e difundem isso especialmente, o ano inteiro, mas especialmente nesse período onde todos os olhares dos profissionais ligados às infâncias, de alguma forma, estão pensando nisso, estão trabalhando com isso. Então, nós podíamos falar um pouquinho, né, do quanto essa experiência com a literatura, ela enriquece
esse brincar livre, porque a campanha da Semana Mundial do Brincar vai buscar exatamente essa ideia do brincar livre. Não que não possamos também trazer as brincadeiras de roda, as brincadeiras dirigidas, mas esse brincar onde a criança pode adotar papéis, criar enredos, mexer no espaço para construir o contexto para a brincadeira acontecer. Você percebe que a literatura, ela alimenta esse brincar livre? Muito. Você tem relatos, assim, de situações? A gente fez uma leitura faz uns 15 dias de um livro que trazia um animal que se escondia atrás de outro. Então, era um animal pequenininho que se escondia atrás do grande, só que ele se escondia achando que era uma montanha. Quando ele estava se escondendo, essa montanha se mexia, porque era um bicho maior, né? E um bichinho foi se escondendo atrás do outro, né? No mesmo dia, já tinha um batendo cara, né? Já contando. E aí a gente sentou, falou, olha, a brincadeira é esconde-esconde, mas tem as regras, porque poucos sabiam brincar, né? Então, e aí uns foram ensinando os outros, né? Olha, tem que esperar. Quando eu falar pronto ou não, lá vou eu, você sai correndo e bate. Então, no começo é uma bagunça, né? Não. E depois eles mesmos vão se organizando e criando as regras deles. Não, eu bati primeiro, mas você já foi 2 vezes. Então, agora é a vez do outro que não foi nenhuma vez. Então, assim, surgiu o convite numa história. E não era história que falava, vamos brincar de esconde-esconde? Não. Né? Era uma narrativa que aparecia o esconder, a questão do esconder, e eles já puxaram para eles, né? E aí, dali já saiu várias vertentes de esconde-esconde. A gente já escreveu as regras deles do esconde-esconde, então já tem lá na parede escrito quais são as regras. Já trouxemos uma obra de artista que tinha a questão do esconde-esconde, Ivan Cruz, que pinta crianças brincando lindamente, né? Sim, obras maravilhosas. Obras maravilhosas, né? E aí já saiu uma outra questão, porque o Ivan Cruz ele não coloca o rosto na criança, mesmo para manter a magia dessa criança. Que criança que é essa? São infâncias, né? Não infância, né? E aí já tem uma outra história. Por que essa criança não tem o rosto? Qual que é a interpretação que eles fizeram? Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, foi uma literatura despretensiosa, bem entre aspas, que estava cheio de intenção. E não declaradas. Não declaradas, mas que tem ali um mural lindo que está saindo para a Semana Mundial do Brincar e que eu nem estava esperando. Mas que até na próxima semana ele vai tá pronto com todas essas visões que as próprias crianças trouxeram, né? Eu só precisei levar uma história, né? Só. Eu só precisei de uma história. E esse é um exemplo de que a obra literária contribui para o pedagógico sem estar didatizando a obra. Isso, é isso que eu falei. Essa é uma linha tênue ali que separa, né? Que tem que tomar esse cuidado, né? E que não é de fácil ficar. Eu sempre vou defender que as histórias lidas, contadas, elas têm uma relação direta com brincar. Uma coisa alimenta a outra. As crianças ouvem muitas histórias e têm no brincar a possibilidade de ser aquelas personagens, viver aqueles enredos. Então, o quanto as histórias enriquecem os enredos e, ao brincar com os enredos, elas têm a possibilidade de compreender ainda mais aquela história. Porque elas escutam e acessam algumas camadas na escuta. Mas é no brincar que essas camadas vão se abrindo e vão se revelando em grandes aprendizagens, né? Então, uma coisa alimenta a outra. A criança que escuta muita história, ela vai brincar com mais qualidade. E criança que brinca com qualidade compreende melhor as histórias que escutou. Então, aquela relação de interdependência. Você observa, com certeza, isso na escola. Muito. No outro dia, a gente leu uma história onde tinha uma mamãe que usava tecidos para brincar com o filho. E, nossa, mas essa história... O quanto ele virou lobo, e tinha lobo, e depois esse lobo tinha um caçador, e depois de caçador tinha uns 3 porquinhos. E aí já tinham elementos que já não estavam na história. A história só ofereceu a brincadeira do tecido, né? Novamente o sol aparecendo, né? E de repente esses tecidos começaram a tomar uma proporção onde todo dia a caixa de tecidos era a caixa mais disputada.
E cada dia era uma coisa diferente. O lobo com os 3 porquinhos, o lobo com a chapeuzinho. Não. E, novamente, né, a questão da literatura como um convite. Né? Não está sempre na questão do convite. Né? Eu não obriguei a ninguém a brincar de lobo, muito menos pegar a caixa de tecido. Mas eu fiz o convite, não? Olha, você trouxe aqui na sua fala uma coisa tão legal agora. Ai, meu Deus. Que o quanto as crianças, elas vão ouvindo as histórias, elas vão formando um repertório. E essa brincadeira virou uma brincadeira que vai organizar essa experiência, pensando numa experiência interna, mental das crianças. E elas fizeram aí uma intertextualidade. Elas botaram nessa brincadeira, a partir do lenço, vários elementos de outras histórias ouvidas. O quanto as crianças vão significando e ressignificando a experiência com a literatura pelo brincar. E o quanto isso é rico. E às vezes as pessoas falam, é só uma historinha, elas só estão brincando, é só brincar. Vai para a escola e só brinca, porque eu imagino que você também deve ouvir às Muito. vezes. Né? Vamos agora, estamos na reta final da nossa conversa, quase no finalzinho. Vamos discutir um pouco disso, né? O quanto nós precisamos falar para a sociedade do valor que tem essas atividades. Que muitas vezes, como nós vemos de uma cultura escolarizada, que trouxe isso para a educação infantil, de que escola, para ser boa escola, a criança tem que fazer uma pasta enorme de atividades todos os dias, tem que fazer muita folhinha, muita atividade, que isso que representa o tanto que ela aprendeu. E aí a gente tem hoje outras tendências que já se mostraram importantes, né, e já validadas como caminhos importantes de aprendizagem, né, porque aprender não é só assim, né, e aí nós temos situações em que vamos pelo caminho da ludicidade, da brincadeira, muita história sendo contada, mas que em geral muitas famílias questionam. Nossa, mas vai para a escola só para ficar ouvindo história? Vai para a escola só para brincar? O que a educadora brincante, contadora de histórias, Adriana, teria a dizer para pais e mães que dissessem isso? Olha, vou falar para você o que eu costumo fazer, assim, não? A gente tem que dar visibilidade ao nosso trabalho. Então, quando essa família consegue ver que a minha filha, pegando uma caixa de tecido e virando o lobo, ela está aprendendo, o que ela está aprendendo, ela começa a confiar no seu trabalho. Então, assim, a gente tem o tempo todo, né, a questão do registro, a questão de fotos. De criar uma documentação. De criar uma cotidiano. documentação, né? Eu não tenho mais aquele caderno cheio, mas eu tenho uma documentação muito mais rica do que esse caderno. Então, assim, quanto mais acesso eu der a essa família, a essa documentação, e explicar mesmo por quê, né? O que a gente fala, eu estou há 22 anos estudando, eu sei o que eu estou fazendo, mas o pai e a mãe não sabem, né? Então, não adianta eu querer falar para eles, olha, educação infantil não é mais, né, de cartilha. A educação infantil é brincar. Tá, e meu filho vai fazer o quê com a brincadeira? Né? Então, assim, é mostrar para esse pai, né, o quanto essa criança aprende. Né? Eu ter meios para mostrar para ele, seja através de uma foto, seja através de um registro, seja através dos nossos encontros. Então, seja através das agendas, né? Eu falo que as agendas, para mim, são verdadeiros portfólios de trabalho, né? Então, bacana. De comunicação, onde a agenda deixa de ser um espaço burocrático, onde é só o bilhete de que não vai ter aula ou algum bilhete de reunião, e passa a ser um elo de comunicação também do trabalho pedagógico, né? Quando eu coloco lá, olha, o seu filho está levando um desenho para ser colocado na geladeira porque nós fizemos a leitura de tal livro. Né? Então, eu estou comunicando o meu trabalho para as famílias também confiarem na aprendizagem das crianças. Não? Muito bom isso que você traz, porque é isso, os pais, eles não sabem, eles não têm que saber, aliás. Não tem que saber, nós é a gente que tem que mostrar. É a nossa área de formação, então é com esse trabalho de formiguinha mesmo, de todo dia aí, ensinando para essas famílias. Então, assim, só te cortando um pouquinho, Janine. Toda reunião com as famílias tem literatura, né? E todas as reuniões a gente leva um livro com alguma proposta que foi feita pelas crianças ou que vai ser feita com as famílias. Então, em uma das reuniões, a gente levou um livro que falava sobre infâncias. E aí a gente perguntou para as crianças, o que você acha que é ser um adulto? E essas crianças registraram.
E aí, então, ficou um painel com os registros. Então, tinha uma lá que escreveu, ser adulto para mim é fazer a sobrancelha. Então, assim, nunca imaginar na minha cabeça que uma criança ia responder isso, que é ser um adulto. E aí, as famílias chegam, vêm, a gente fez a mesma leitura com as famílias, e aí as famílias tinham que falar o que era para elas ser criança. E a gente colocou um do ladinho do outro, né? Então, a comunicação é ensinando a família, né? Não para ensinar, mas acho que estar mostrando mesmo para a família, né? O nosso dia a dia. Não? Que muitas vezes eles cobram com base numa experiência pessoal de como foi que eles tiveram a educação infantil e eles esperam que se repita uma experiência que foi. Então, é nosso dever também trabalhar assim para que eles saibam como é a educação infantil hoje. Ela vem passando por muitas transformações. Então, nós é que temos o papel de informar, de convidar, de trazer as famílias para participar. Muito bem. Essa conversa está incrível. Pelo menos nós que somos educadoras sabemos do valor que tem cada uma desses temas que nós estamos levantando. Quero mais uma vez agradecer a cada uma que parou um pouquinho aqui para assistir essa conversa. Lembrando que esse podcast, que se chama Educador em Cena, é um espaço de boas conversas sobre literatura, sobre educação, e nós sempre temos convidados muito especiais. Fica o convite para que vocês conheçam os nossos episódios já postados e fiquem de olho, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque vamos ter já temos, inclusive, muitos episódios interessantes prontinhos para colocar aqui nesse espaço para vocês. Então, chama todo mundo para vir participar dessa roda onde todos nós, educadores, estamos de mãos dadas, caminhamos juntos com essa troca bonita. Muito bem, Adriana, eu gostaria de agradecer a você. Eu que agradeço pela disponibilidade. Nós sabemos o quanto o cotidiano da educação infantil é puxado, são muitas coisas, muitas demandas. Mesmo assim, você aceitou esse convite, veio dividir um pouquinho dessa rotina maravilhosa que você tem com os alunos, que apesar das dores, tem muitas delícias. Então, em nome do Grupo Elo Editorial, eu faço aqui os meus agradecimentos a você por estar conosco nessa partilha. Eu que agradeço pelo convite, agradeço aí pela oportunidade de poder tirar um pouquinho o trabalho de dentro das paredes da escola e colocar para fora e mostrar para as famílias, para as comunidades, não para os professores, que é possível sim. Um trabalho de formiguinha, devagarzinho, mas é possível. Sim, e que esse brilho nos olhos esteja sempre com você. Obrigada. Muito obrigada, Adriana. Muito obrigada a cada um e cada uma. E até uma próxima. Tchau, tchau.